Mi único objetivo es poder llevarles tranquilidad. Y para eso estoy tomando las medidas y resolver esos problemas que afectan el día a día, que impactan en los precios, en los salarios, en la capacidad de llegar a fin de mes. Quase 18 anos após a maior moratória de sua história, a Argentina voltou a anunciar um plano de reestruturação de sua dívida. O governo de Maurício Macri rejeita o rótulo de calote ou default e prefere dizer que vai reperfilar seus títulos. Na prática, quer renegociar sua dívida com credores privados e com o Fundo Monetário Internacional, na ordem de 56 bilhões de dólares. Para começar, as dívidas de curto prazo com os bancos serão parceladas. Afinal, isso é uma moratória. Como a Argentina chegou a essa encruzilhada? Quais são os possíveis impactos sobre a reeleição de Maurício Macri e também no Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nós conversamos com a colunista Miriam Leitão e com a repórter especial Janaína Figueiredo. E hoje, sexta-feira, é dia de ponto e vírgula e nós vamos lembrar os 50 anos do Jornal Nacional, numa conversa com a editora de cultura Fátima Sá. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, disponível no site do jornal, Spotify, iTunes e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Miriam Leitão, afinal, isso que a Argentina anunciou é uma moratória, um calote ou não? É sim uma moratória, porque acho que as pessoas estão com muito cuidado com a palavra por várias razões. Uma das razões é que a moratória clássica é quando você fala não vou pagar, ou vou pagar só quando der. O que eles estão pedindo é um prazo a mais, mas a partir do momento em que o devedor diz para o credor ou para o investidor eu não vou te pagar no prazo combinado, ele rompeu o contrato, ele mudou o contrato unilateralmente. E a partir disso aí, portanto, a palavra é moratória. Eu acho que as pessoas estão também com cuidado para falar moratória, porque a situação da Argentina é tão delicada que se tenta encontrar maneiras de manter a situação no ar, né? No meio de uma eleição como essa, difícil, um momento dramático como esse, né? Então, isso aqui é o temor de falar a palavra moratória. É diferente da moratória que eles fizeram em 2001, que falaram não vamos pagar nada a ninguém. Mi plata quero, que me la devuelva. E depois renegociaram por um preço menor, né? Mas é exatamente isso. O que aconteceu com a Argentina? O presidente Maurício Macri, Miriam, ele entrou no governo, ele assumiu a presidência com um discurso liberal e, portanto, com uma perspectiva de encontro das contas fiscais, uma redução dos gastos, mas parece que os gastos acabaram aumentando durante o governo dele e agora chega a essa situação. Exatamente, Maltic e Carol. Ele chegou com uma seguinte plataforma: eu vou consertar o que estava errado, e tinha muita coisa errada, né? A inflação estava distorcida, porque tinha tido intervenção no Instituto de Estatística. Maquiagem de dados mesmo, né, Miriam? Maquiagem assim forte. Esconder y mentir sobre nuestra realidad es una práctica que nos ha hecho mucho daño. E tinha também os preços de energia estavam todos distorcidos, congelados. Eles tinham usado reservas para tentar salvar em determinados momentos, gastos descontrolados. Então ele falou, olha, eu vou corrigir isso aí. E ele começou, por exemplo, a corrigir o índice de inflação, que passou a ter credibilidade. Ele corrigiu os preços de energia. Ele começou a anunciar um programa de corte de gastos. Mas depois de um determinado ponto, ele parou essa agenda. E parou essa agenda porque essa agenda é pesada mesmo. Ele começou a perder popularidade, então ele resolveu falar, vou devagar. Então ele começou a fazer gradualmente e acabou agravando. E como você disse, Maltic, o preço, o endividamento aumentou. Então o endividamento aumentou, já era alta a dívida ficou maior, tanto interna quanto externa. A gente pode dizer que o Macri falhou, Miriam? Ele falhou redondamente, ele não cumpriu a sua agenda. E aí tem a seguinte questão, Carol. Você fala assim, não, mas é porque ele recebeu uma herança ruim. Agora, tantos anos depois, o eleitor pensa que ele é o responsável. Então, ele é que tem que responder. Foi há muito tempo. E essas eleições primárias mostraram que o eleitor já se esqueceu da herança que ele recebeu. E se lembra apenas que ele piorou a situação. Até porque
houve empobrecimento na Argentina, ou a situação da classe média ficou muito difícil, então ele é que está sendo responsabilizado, né? Só para a gente contextualizar, Miriam, você falou aí dessas primárias, foi de fato uma eleição em que o Macri perdeu de lavada, né? A chapa que tem a Cristina Kirchner como vice está liderando e tudo indica que será eleita nas próximas eleições, né? O processo eleitoral lá é bem diferente, tem essas primárias que elas não valem, mas definem. Né? Então, e essa definiu bastante, porque ela mostrou uma diferença tão grande na frente da chapa Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, em relação ao Macri, que é um resultado praticamente irreversível. A todos os que nos votaram, minha eterna gratidão. Né? Então, isso é que ficou claro. A partir daí, houve mais dificuldades financeiras. O dólar se valorizou muito, o peso se desvalorizou e a Argentina, portanto, ficou em situação econômica pior. Agora, está a seguinte situação. Né? O Alberto Fernandes disse que não vai falar nada. Aí o Maurício Macri pede um pacto democrático, porque, afinal de contas, é o interesse do país. Mas, ao mesmo tempo, ele critica o Roberto Fernandes, dizendo que foi a oposição que agravou a situação agora pelos temores que se tem em relação à política econômica do peronismo. Que os argentinos estamos vivendo realmente a partir do resultado de las PASO clima de preocupação e de angústia. Como é que essa crise na Argentina afeta o Brasil? Afeta o Brasil, as duas economias são muito próximas e afeta o Brasil pelo canal do comércio, porque o Brasil ele exporta muito manufaturados para a Argentina. Sendo que o Brasil tem muita dificuldade de vender manufaturados, a nossa indústria não é muito competitiva. Né? Então, a indústria exportará menos numa situação como essa, porque já estava vendendo menos porque estava em recessão. Agora vai vender menos porque nem dólares eles vão ter para importação, vão ter dificuldade, eles estão com dificuldade de dólar agora. Né? Mas não nos afeta como em outros momentos. Teve momentos que acontecia uma coisa na Argentina, refletia imediatamente no Brasil. Isso no meu tempo. No tempo de vocês, não. Porque vocês são sua, Miriam. Vocês são do tempo das reservas gordas. O Brasil tem 389 bilhões de dólares de reserva. Do ponto de vista da situação cambial, nós fizemos um trabalho muito melhor. Os governos anteriores acumularam reservas, a partir da estabilização começou um pouco de acúmulo de reserva no governo Fernando Henrique, mas acumulou mesmo no governo Lula, na gestão de Henrique Meirelles no Banco Central e a ponto de o Brasil hoje estar dessa perspectiva bem diferente da Argentina. Não há na economia, como se diz numa expressão bastante popular nos mercados internacionais, não há almoço grátis. Além disso, a nossa dívida é principalmente interna, né? E a nossa dívida é principalmente em reais. A dívida deles é em dólar. E o que nós temos de reserva é maior do que a nossa dívida externa. Então, nós não temos uma situação como essa. Nesse ponto, o reflexo é o quê? Pode ter pressão no dólar, sim, não é? Pode, mas aí o Banco Central tem instrumentos para conter os excessos, mas a gente vai perder mais um pouco de mercado para a nossa indústria que está com dificuldades. Pois é, levando em consideração que o PIB brasileiro cresceu só 0,4% no segundo trimestre, né? Não estamos podendo desperdiçar esse comércio com os argentinos, né, Miriam? Exatamente, e como você pode ver quando você desagrega os números, o que puxou lá o nosso crescimento, quer dizer, a gente teve um crescimento de 0,4%, pouquinho, mas é melhor do que não ter nenhum crescimento. E o que resultado é principalmente da indústria. A indústria teve 0,7% de crescimento. A indústria de transformação teve um crescimento muito maior, quando você pega só a indústria de transformação, né? Porque a indústria tem a extrativa, que caiu muito, mas a indústria de transformação, é essa que vende para a Argentina, ela teve um crescimento. Então, a gente não está podendo desperdiçar realmente mercado para esse produto. Infelizmente, isso vai estar, o Brasil vai ser afetado por isso, mas tem uma gripe, mas não tem nada pior, né? Porque pior é quando tinha crise cambial lá e aqui. Aí era realmente muito complicado. Então tá bom. Miriam, obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço para você e sucesso. Valeu, brigadão.
Bom, agora que a Miriam Leitão já explicou pra gente o aspecto econômico dessa decisão do governo da Argentina, a gente fala um pouquinho sobre a repercussão política. Conversamos com a Janaína Figueiredo, repórter especial do Globo. Qual é a repercussão política dessa decisão do governo argentino de tentar renegociar sua dívida? Isso influencia de alguma forma a possível reeleição do presidente Maurício Macri, que já vem mal nas pesquisas e nas últimas prévias, inclusive, ficou 15 pontos atrás da chapa que tem Cristina Kirchner como vice? Essa decisão do presidente Maurício Macri foi uma surpresa, principalmente porque essa era uma das principais propostas do seu adversário na eleição, o peronista Alberto Fernandes, que várias vezes ele mesmo e seus assessores econômicos disseram que a dívida argentina, do jeito que estava, era inviável e que eles iam propor ou iam, enfim, colocar sobre a mesa uma proposta que, na verdade, não era uma proposta, né? Assim, basicamente, eles iam anunciar ao FMI e ao mundo que essa dívida tinha que ser renegociada. Então, surpreendeu porque Macri está dando um passo que era esperado que fosse dado pelo seu provável sucessor, que é o Alberto Fernandes, favorito nas pesquisas. Então, realmente, do ponto de vista político, isso é um desastre para o presidente argentino e enfim, praticamente derruba qualquer chance de reeleição. Janaína, qual é o paralelo que você faz com a grave situação enfrentada pela Argentina em 2001? O cenário político é totalmente diferente, né? O que a gente teve em 2001 foi uma crise generalizada, porque era uma crise política, social, econômica e financeira. A gente teve a renúncia do presidente Fernando de la Rúa no dia 20 de dezembro de 2001, aquela famosa cena dele fugindo de helicóptero da Casa Rosada. Posteriormente, a Argentina teve 5 presidentes em uma semana, um deles o peronista Adolfo Rodrigues Saá, que foi o que declarou o calote da dívida pública e foi aplaudido no Congresso, outra das cenas também memoráveis da história recente da Argentina. Em primeiro lugar, anúncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Finalmente, em janeiro, assume Eduardo Duhalde, peronista também, que governa até as eleições de abril de 2013, onde a gente teve aquela situação que Carlos Menem venceu o primeiro turno, mas ciente de que seria derrotado no segundo, renuncia à candidatura e Néstor Kirchner assume com 22% dos votos. Então, a Argentina estava numa tsunami política muito complicada, que obviamente também complicou a situação econômica, né? Em 2002, a taxa de pobreza da Argentina superou 50%, tivemos confisco dos depósitos bancários, calote generalizado da dívida, enfim. Acho que ainda não estamos numa situação tão dramática, mas estamos com o risco de chegar a ela. Agora, o cenário político, eu repito, é diferente. Não temos o clima social muito, muito alterado como tínhamos em 2001, saques a supermercados, né? Vale lembrar que em dezembro de 2001 a repressão na Praça de Maio foi trágica, tivemos mais de 30 mortos e, enfim, o país estava incendiado. He decretado o estado de sitio em todo o território nacional. Como é que está o clima agora na Argentina? Você que morou tanto tempo lá, conhece tanta gente por lá, diante de mais essa moratória branca, digamos assim, do governo. Tem um clima de desconfiança? Olha, Carol, se eu tivesse que escolher uma palavra, eu acho que é angústia. As pessoas estão muito angustiadas, a preocupação é muito grande. Os eleitores de Macri, né, no sábado passado teve uma manifestação na Praça de Maio das pessoas que continuam apoiando o presidente. Ele apareceu na sacada da Casa Rosada com a mulher dele, enfim, foi todo um clima ali meio eufórico, até algumas pessoas dizendo, não, Macri ainda não está derrotado. Essa manifestação foi importante em termos, a praça estava cheia, mas a gente sabe que a base eleitoral, né, o núcleo duro do macrismo é de em torno de 30%, ele obteve 32% nas primárias, mas com uma diferença de 4 milhões de votos em relação ao Alberto Fernandes. Então, acho que essa manifestação de sábado passado, o que mostra é que tem muitas pessoas que têm horror
ao peronismo, um horror muito maior ao kirchnerismo, e estão apavoradas com a possibilidade real e, enfim, praticamente dada como certa do retorno do kirchnerismo junto com o peronismo ao poder a partir de dezembro. O que eu sei de pessoas conhecidas que realmente, como você diz, eu morei muitos anos na Argentina, conheço grandes amigos, enfim, estou o tempo todo em contato e ninguém tá marcando férias, enfim, decidindo viajar, fazendo grandes movimentos em termos de compras, está todo mundo assim numa cautela extrema, muito preocupados. E eu acho até que com essa angústia também gera uma certa tristeza, né, pelo país, e por sentir que a Argentina uma e outra vez volta a ver a mesma situação, é o mesmo filme se repetindo né, em círculos, né? Parece que o país anda em círculos e não consegue nunca sair desse espiral, né, de crises, é uma atrás da outra. Há 70 anos a Argentina vive aos trancos e barrancos, né, saindo de crise em crise, uma ditadura horrorosa no meio. Então, enfim, a crise está por todos os lados na vida das pessoas, né? Você respira essa crise em qualquer lugar que você vai da Argentina. Então, tá irrespirável, né? Tá um ambiente realmente sufocante. E o mais difícil de tudo isso é que as pessoas sabem que isso não vai terminar tão cedo. Então tá bom, Janaína Figueiredo, muito obrigada pela participação. Até a próxima. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. E hoje, sexta-feira, é dia de ponto e vírgula aqui no Ao Ponto. A gente fala sobre os 50 anos do Jornal Nacional. Conversamos com a Fátima Assá, editora de cultura. Tudo bem, Fátima? Oi, tudo bom, Carol? Tudo bem, Maltique? Jornal Nacional foi ao ar pela primeira vez em 1º de setembro de 69, primeiro programa de TV em rede nacional. Exatamente, ele foi ao ar, era uma segunda-feira, às 19h45, o Hilton Gomes entrou no ar, anunciando, era o primeiro programa de TV que era transmitido em rede, o que já era um sonho do Roberto Marinho há bastante tempo. E só para contextualizar, às vezes as pessoas não entendem o que significa transmitir em rede a essa época. Era muito complicado. Um programa ao vivo em rede nos anos 60 realmente é algo tremendo em termos de comunicação. E o Jornal Nacional só conseguiu fazer isso porque tinha a primeira rede básica de micro-ondas do país, tinha sido lançada uns meses antes pela Embratel. Então eles entram no ar com o Jornal Nacional. O que ele traz, ele já começa diferente também, porque até então o principal concorrente do Jornal Nacional, né, que era o Repórter Esso, na Tupi, ele deixava a notícia principal para o final. E o Jornal Nacional abre com a notícia principal do dia, que no caso era o estado de saúde do general Costa e Silva, presidente do Brasil, que tinha sofrido uma trombose cerebral na véspera. Também tinha a notícia aí de susto na bomba para os brasileiros, porque a gasolina naquele dia tinha subido para 38 centavos de cruzeiros novos. Agora, a Fátima já estava na bancada do JN na estreia, Cid Moreira, que ficou 27 anos nos dizendo boa noite. Então, pelo cálculo do Jornal Nacional, o Cid Moreira disse mais ou menos uns 8.000 boa noites. Ele foi o apresentador disparado que ficou mais tempo na bancada. Ele, inclusive, contou um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. E ele dividiu a bancada aí com o Hilton, depois dividiu a bancada com o Sérgio Chapelin. E ele tem até um episódio curioso de apresentação do JN, que ele um dia, na morte do Drummond, em 87, ele rompeu o protocolo, né, do Boa Noite tradicional, e ele encerrou o jornal de pé, recitando o poema José, aquele Agora, José e tal, e é considerado um dos marcos aí da TV também. Vamos relembrar também alguns prêmios que o JN ganhou. O mais importante é o Emmy. O jornal ganhou com a cobertura da ocupação do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, que depois viria a ser a pacificação ali do Complexo de Favelas do Alemão. Ele ganhou o Emmy no ano seguinte. Isso. Foram 4 dias de cobertura, envolveu, enfim, vários setores da emissora, e eles ganharam um Emmy. Isso foi em 2010.
é considerado, foi o primeiro telejornal brasileiro a conquistar um Emmy de jornalismo. O que o JN está preparando aí para comemorar esses 50 anos, Fátima? Então, a data cai no domingo, né? Que é um dia que não tem JN. Então, o que o jornal está fazendo? Além de ter lançado um livro, que é um lançamento da Globo Livros, um material produzido pela Memória Globo, que chama JN, 50 anos de jornalismo. São 458 páginas de depoimentos, fotos e detalhes de reportagens, passando a limpo aí Brasil e mundo nesses 50 anos, né? Além do livro que tá saindo agora, que tem um monte dessas curiosidades, dessas histórias que a gente tá falando aqui, no sábado começa um rodízio de apresentadores na bancada do Jornal Nacional. Para homenagear aí os 50 anos, foram convidados os apresentadores das afiliadas de vários cantos do Brasil, e aí começa, esse rodízio vai ser sempre aos sábados, vai até novembro, e começa nesse sábado agora já. Com a Cristina Ranzolin, lá do Rio Grande do Sul. Sim, e também com o Márcio Bonfim, de Pernambuco. Na segunda-feira vai estrear dentro do Jornal Nacional uma série, são 5 episódios, lembrando justamente as coberturas ao longo do tempo. Então, assim, tem uma série de temas, tipo educação, cidades, trabalho, saúde. É um outro braço aí dessa comemoração dos 50 anos. É isso. Fátima, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no iTunes, no Spotify e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli, a edição é de João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.